a todos, meu nome é Niceu e hoje vou falar sobre Sistema de Informação ou SI. Vamos explorar o que é exatamente um SI e sua importância nas organizações. Um sistema de informação é um conjunto de componentes interrelacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem informações. Bom, o objetivo principal desse sistema de informações é apoiar tomadas de decisões e controle dentro de uma organização. Os principais componentes de um SI incluem pessoas, que são os usuários e profissionais que interagem com o sistema, dados, que são informações que são coletadas e processadas pelo sistema, software, que são programas e aplicativos que realizam o processo dessas informações, hardware, que são os equipamentos físicos que suportam software, ou seja, basicamente o que a gente toca, e telecomunicações, que são redes e tecnologias que permitem a comunicação entre os componentes do sistema com outras redes externas. Tá, mas qual a importância do sistema de informações? Bom, primeiro, eles apoiam a tomada de decisão, ou seja, gestores e líderes utilizam SI para obter informações precisas e atualizadas, que ajudam a tomar decisões informatizadas, como, por exemplo, relatórios gerenciais e análise de desempenho, que são facilitados pelos SI. Em segundo lugar, os SI contribuem para a melhoria da eficiência operacional. Eles automatizam processos diários, reduzindo erros e aumentando a eficiência. Um exemplo claro disso é um sistema de processamento de transações, que agiliza operações como vendas e pagamentos. E por último, os SI facilitam a comunicação e colaboração dentro das organizações, como ferramentas de e-mail, ou até mesmo sistema de mensagem, com o objetivo de conectar a equipe e melhorar a interação entre os membros. Bom, para ilustrar melhor um exemplo de SI, muitos hospitais eles utilizam sistemas de informação avançado para registro eletrônico de saúde e até mesmo de telemedicina, como por exemplo a Epic e o Teladoc, que permite consultas virtuais e acesso remoto a dados dos pacientes, que melhora, de certa forma, dá mais eficiência e melhora muito o atendimento médico. E para o futuro, o que podemos imaginar é uma integração de inteligência artificial para prever condições de saúde e até mesmo um blockchain para garantir mais segurança e integridade aos dados médicos. Bom, e para concluir, os sistemas de informação são essenciais para suportar tomar decisão, melhorar a eficiência e facilitar a comunicação nas organizações. Olá, eu me chamo Vitor e nós veremos hoje exemplos práticos de sistemas de informação em variados setores, alguns tipos, né? O autor Stanley Lowe ele referenciou 31 maneiras, ou seja, 31 tipos diferentes de sistemas de informação e como eles auxiliam as organizações, as suas aplicações. Então vamos ver algumas delas. Então vamos lá. No modelo tático, né, nós temos o sistema de apoio à decisão. Os SADs são sistemas que fazem muito mais que apenas fornecer informações ao usuário. Eles auxiliam, contribuem, recomendam, criticam alternativas e possibilidades que cheguem ao usuário, né? Então esses SADs eles avaliam as decisões antes delas serem tomadas, né? Porque eles avaliam as consequências e tudo mais. Então tem alguns tipos, né? Os sistemas de análise estatística são aqueles que comportam estimativas, predições do objetivo, né, de uma organização. Nós temos os de informação geográfica, por exemplo, né, que são aqueles que usam aplicativos, né, que a gente utiliza no cotidiano, como o Waze e Google Maps. Eles auxiliam com os melhores caminhos, né, ou rotas, de acordo com a necessidade. E temos também as redes sociais, recomendação de conteúdos informativos, como vídeos, né, matérias, livros e tudo mais. Os sistemas operacionais, nós temos como exemplo os transacionais, né? Os SPTs. São sistemas que atendem necessidades de uma determinada organização. Eles armazenam, calculam dados importantes para o funcionamento geral, né, dessa organização. Então, valores recebidos, controle de estoque, despesas, outros processos cotidianos, né, são exemplos desse tipo de sistema operacional. E suas vantagens se resumem na documentação rápida e eficiente, cálculos precisos e agilização de tarefas.
E no modelo estratégico, nós temos o Sistema de Informação Executiva, a CIE. É um tipo de sistema de informação gerencial, a CIE, né? E neles, particularmente, é possível observar diferentes visões dos dados apresentados. Então, por exemplo, avaliar, como está escrito, né? Avaliar uma produção por filial, de cada gerente de produção de empresa, a produção de cada produto, ou das categorias desse determinado produto. E é isso. Olá, meu nome é João Marcos e eu vou fazer a apresentação sobre os objetivos dos sistemas de informação. O principal objetivo de um sistema de informação é gerenciar dados. Em outras palavras, coletar, armazenar, organizar, tratar, gerar e fornecer informações relevantes para apoiar as decisões e processos de seu usuário. Geralmente, esses usuários são organizações. Bem, o papel do SI. Ultimamente, o papel do SI é conectar as organizações e a tecnologia, o TI. No entanto, se somente esses dois mundos se conectassem, se colocassem um em cima do outro, não haveria resultados bons, porque eles simplesmente não saberiam interagir entre um e o outro. Para que essa interação seja feita, é preciso que haja uma conexão. Essa conexão seria as informações. Essa informação, ela flui de uma forma cíclica, uma via de mão dupla, em que as organizações fornecem a tecnologia suas informações e a tecnologia fornece suas informações para as organizações. No entanto, esse fluxo ele é mediado pelo sistema de informação, é aí que ele entra, de uma forma que essa troca de informação seja feita da forma mais eficiente possível para que haja um proveito maior. Finalmente, um sistema de informação ele pode simplesmente fornecer informações para as decisões ou apoiar as decisões. Fornecer informações significa que ele somente vai fazer isso, ele vai fornecer as informações. A responsabilidade de analisar as ideias e os seus resultados ainda cai nas costas do usuário. Já o sistema que apoia decisões, ele vai, além de analisar as ideias do usuário, ele também vai fazer uma análise dos resultados das ideias, fornecendo assim um apoio muito maior para seus usuários, que novamente geralmente são organizações. Obrigado. Bom, falando agora sobre as funções do sistema de informação. Existem diversas funções, começando pelo processamento de dados. Basicamente, empresas e organizações possuem volumes de tamanhos variáveis, é claro, mas à primeira vista esses dados podem parecer desconexos, sem sentido, porém depois o fato de você ter processado esses dados e entendido como eles funcionam, informações úteis podem ser extraídas desse processamento. Além disso, você vai precisar armazenar esses dados em algum lugar, e aí a gente vem com os bancos de dados, que vão garantir a segurança dessas informações e o fato de você ter fácil acesso a eles posteriormente, em qualquer momento que você precisar. Os sistemas de informação também estão envolvidos na automação de processos, então introduzi-los em momentos que você, em atividades repetitivas, por exemplo, e você acaba remanejando uma equipe, fazendo com que ela não perca tanto tempo numa atividade específica e conseguindo passá-la para uma atividade estratégica, e deixar o sistema dedicado a um processo que provavelmente não precisa de uma equipe dedicada a isso, e ele pode ser economizar tempo. Então, também no sistema de informação a gente tem controle e monitoramento de recursos, estoque, clientes, como tem o CRM, por exemplo. Mas tem um ponto também que precisa ser destacado, que aqui no curso da gente nós temos uma disciplina dedicada a isso, que é o sistema de apoio à decisão. Então é muito discutido esse tema, porque envolve tudo que eu já falei até agora, que você vai ter que processar dados, você vai ter que armazenar dados em algum lugar, mas o mais importante é você conseguir extrair tendências
padrões desses dados e você conseguir passar isso para uma equipe, por exemplo, ou uma pessoa só, independente, que consiga analisar e ver tendências, riscos, padrões, e ver qual vai ser o melhor passo que ela vai poder dar através desses dados que foram extraídos, analisados, processados, independente. Basicamente, o sistema de informação ele é uma maneira sólida hoje no mundo atual de você conseguir iniciar, gerenciar e tomar decisões baseadas no que você quer e onde você quer chegar. Meu nome é Júlio Giovanni, dando continuidade, eu vou falar agora sobre os componentes de SI, iniciando por pessoas. Basicamente, vou citar pessoas que envolvem ali todo o ecossistema dos sistemas de informação. Dando início, pelos analistas de sistemas, eles basicamente são responsáveis por entender todas as regras de negócio ali de uma determinada empresa, fazer a ponte, a comunicação ali entre as informações de pessoas e da empresa e também do software, né? Ele deve levar ali novas tecnologias, novas soluções para a empresa. Então, a segunda é basicamente os DBAs, né, que são os administradores de bancos de dados. Eles são responsáveis por criar, manusear bancos de dados, né, fazer integrações entre sistemas e bancos de dados, atualizar bases de dados e tudo mais. Tá? Os próximos são os engenheiros da computação, né, eles são os responsáveis por criar projetos, dar início a projetos de softwares, criar metodologias, estruturas, né, várias funções para arquitetar design de softwares e garantir um software eficiente e escalável, né, que é muito importante no desenvolvimento de um software. Tá? E também vou citar sobre os desenvolvedores, né, que são de fato ali os programadores que são responsáveis por entender de fato linguagem de programação, saber codificar de forma eficiente, né, para que ele permita ali uma boa manutenção futura de outros programadores, tá? E sempre preservar ali pela eficiência dos softwares que os desenvolvedores acabam programando, né, e seguindo ali um determinado engenheiro de software, um analista de projetos. Então, outros aqui são basicamente os stakeholders responsáveis por requisitos, análise de requisitos, operadores, ADMs, manutenção de sistemas, né, basicamente CEOs, né, CEOs de empresa. Então, assim, vários tipos de pessoas eu podia citar, mas como o vídeo é curto, eu vou citar apenas esses, tá? Então, analistas de suportes e usuários finais são de fato os usuários que utilizam o software para a finalidade que o software foi construído. Agora, em relação aos dados, eles são basicamente a nossa matéria-prima, né, de toda a área da tecnologia. A todo tempo nós estamos tanto consumindo como produzindo dados, tá? Então, iniciando os dados, a respeito dos dados estruturados, são basicamente dados que são organizados em estruturas de tabelas, de colunas, que a partir dessa organização é que nós conseguimos ali extrair informações desses dados, conseguimos ali escalar um software, tirar várias informações mesmo a partir de dados estruturados. Existem também os dados não estruturados, que são basicamente quase todos os dados que são produzidos. Esses dados, eles são dados soltos. A partir apenas desses dados você não consegue extrair ali muitas informações, dados valiosos, né? Eles são soltos, eles não possuem organização, beleza? E quais são os benefícios de utilizar esses dados, de consumir muitos dados? Você consegue criar sistemas muito complexos, onde ele consegue estar adaptado ali para qualquer situação adversa, com muitos dados inseridos em um determinado software, permitir a escalabilidade e correção de falhas, né? Como exemplo, a caixa preta dos aviões uma caixa preta em específico, coleta 1.500 informações por segundo, né? E todos esses dados são utilizados quando um avião desses cai ou possui defeito. Esses dados são utilizados para verificar, para analisar ali melhorias futuras para que não voltem a acontecer aqueles problemas ali no avião, né? É um caso muito específico. Então, eles também são utilizados para análise de mercado no geral. Então, marketing, CEOs de empresas, né? Existem os SADs, né, que são sistemas de apoio à decisão, que são muito utilizados para suprir as necessidades ali de decisões de donos de empresas, de donos de negócios no geral, tá? E também, no caso, auxiliar as tomadas de decisões, que realmente, hoje em dia, é a parte em que os dados são mais utilizados, né, para tomar decisões, tanto no mercado, como em todo o processo ali dos desenvolvimentos de software, né? Então, são basicamente isso em relação aos dados. Oi, meu nome é Yasmin, e agora eu vou falar um pouco sobre hardware e software. Hardware, ele corresponde aos componentes físicos do computador, ou seja, é a parte palpável, em que podemos tocar os equipamentos propriamente ditos. Eles se dividem em dois tipos distintos, hardware interno e hardware externo. Hardware interno é todo aquele que não está visível e integra as partes internas de seu dispositivo. E hardware externo contém todos os componentes visíveis e que são acessados diretamente pelo usuário. O hardware é importante para o funcionamento de qualquer dispositivo eletrônico. Sem ele, os dispositivos não teriam a capacidade de processar informações, exibir gráficos, armazenar dados ou realizar qualquer tarefa. Agora eu vou falar alguns exemplos de hardware. Impressora, monitor, teclado, disco rígido, memória RAM. Disco rígido e memória RAM são exemplos de hardware interno. E mouse, teclado, impressora são exemplos de hardware externo.
Agora eu vou falar um pouco sobre software. Software ele corresponde à parte lógica do computador, ou seja, inclui a parte que não podemos tocar, que não é palpável. Ele está relacionado a programas ou sistemas que fazem o equipamento funcionar e representa todas as instruções que o computador recebe pelo usuário para que uma determinada tarefa seja executada. Ele é importante porque ele impulsiona a inovação, a automação e a conectividade, simplifica tarefas cotidianas e ajuda no progresso tecnológico. E agora eu vou citar alguns exemplos de software também. Aqui temos sistemas operacionais, Windows, Linux e Mac, Android, programas e aplicativos, editor de texto, como Microsoft, Excel, planilhas, navegadores e programas utilitários como antivírus. E agora eu passo a palavra para Lucas Aragão, que ele vai falar um pouco sobre telecomunicações. Olá, meu nome é Lucas Aragão e hoje eu vou falar sobre a influência das telecomunicações, especialmente o 5G, nos sistemas de informação. As telecomunicações desempenham um papel fundamental nos sistemas de informação. Elas permitem a transmissão de dados entre diferentes componentes, garantindo que informações sejam trocadas de maneira eficiente e em tempo real. Com a evolução tecnológica, as telecomunicações passaram de simples transmissões de dados para plataformas complexas que suportam a infinidade de serviços digitais. Falando um pouco sobre o 5G e seu impacto nos sistemas de informação, estamos entrando em uma nova era de conectividade. E o 5G oferece três principais vantagens em relação às gerações anteriores: maior largura de banda, menor latência e a capacidade de conectar um número significativamente maior de dispositivos. Essas melhorias são cruciais para os sistemas de informação, pois permitem processar e transmitir grandes volumes de dados de forma muito mais rápida e eficiente. Por exemplo, a menor latência do 5G é fundamental para aplicações em tempo real, como a telemedicina, os veículos autônomos, onde cada milissegundo conta. Além disso, a capacidade de conectar inúmeros dispositivos de forma simultânea é um facilitador para a internet das coisas, possibilitando que sensores e dispositivos inteligentes se comuniquem continuamente, alimentando o sistema de informação com dados valiosos em tempo real. Vejamos agora alguns exemplos práticos de como o 5G está transformando os sistemas de informação em diversos setores, começando pela área da saúde, onde permite o uso de equipamentos médicos conectados que transmitem dados do paciente em tempo real para sistemas de informação centralizados, melhorando diagnósticos e tratamento. Já na área do transporte, o 5G é essencial para a comunicação entre veículos autônomos e infraestruturas inteligentes, otimizando rotas e aumentando a segurança nas estradas. No setor manufatureiro, o 5G viabiliza fábricas inteligentes onde máquinas e sistemas se comunicam em tempo real, aumentando a eficiência e reduzindo desperdícios. Em resumo, as telecomunicações, com destaque para o 5G, estão redefinindo o panorama dos sistemas de informação. Elas não apenas melhoram a conectividade, mas também permitem que novas aplicações e serviços inovadores surjam, impulsionando as organizações rumo a um futuro mais eficiente e conectado. Os sistemas de informação são cada vez mais essenciais para as organizações, e com o 5G estamos apenas começando a explorar o seu verdadeiro potencial.